Tudo bom com você? Vamos nos aprofundar um pouco mais no capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com Lobos? Hoje eu quero conversar com você sobre os dois tópicos que seguem logo após o conto do Barba Azul, que é o predador natural da psique e a mulher ingênua como presa. A Clarissa Píncola Stess começa esse tópico falando de um termo bem interessante que é o processo de individuação. Jung cunhou esse termo e de uma forma bem simples, para você ter uma ideia do que significa individuação, é como se cada ser humano nascesse com uma semente, que no decorrer da vida, essa semente vai desabrochando e tornando aquilo que ela é. Então, no decorrer da sua vida, né, nessa interação, você com a sociedade, com as pessoas que você vai se relacionando, conhecendo, que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida, existem características singulares, individuais, suas, que vão vindo à tona, que você vai tendo a liberdade, apesar das regras, apesar da cultura, apesar da sociedade, dos preconceitos, você vai provavelmente, né, em alguns momentos, dizendo não, mas em vários outros momentos você vai dizendo sim a essas características singulares, pessoais, individuais. Então faz parte do decorrer da sua vida esse processo dinâmico que é o processo de individuação, você se tornar quem você é. E ela começa explicando isso porque é a base da sua individuação, do seu processo de tornar quem você é você ter uma certa fluidez com esses conteúdos antigos, esse alicerce que sustenta as características do sagrado feminino, a mulher selvagem. E para você acessar essas informações tão importantes, é importante a gente entender do que é feita a nossa psique. Onde o próprio conto do Barba Azul vem trazer o aspecto das três irmãs, vem trazer a escolha da irmã mais nova, essa mãe, né, que aparece tão pouco, esses irmãos que chegam no final do conto para resolver o que tem que ser resolvido, e o próprio Barba Azul, né? Então ela explica, a Clarissa, que o Barba Azul é um conteúdo psíquico que nós temos. Ele é um predador, ele é um assassino, o movimento dele é de matar, é de assassinar, pronto, acabou, dane-se se você acha certo ou errado, mas ele é um movimento natural que vem em busca de mudança e equilíbrio, por isso que ele existe. Então, é um movimento que busca mudança ou equilíbrio dentro da sua psique, dentro desse seu processo de tornar-se quem você é no decorrer da sua vida. Olha que interessante. Então, toda vez que o Barba Azul, esse conteúdo que vem para matar, que a gente até comentou no outro vídeo, de repente essa síndrome de impostora, processos de autossabotagem, o perfeccionismo, embotando a tua vida, né? Escolhas repetidas que te colocam em situações de zero desenvolvimento, né? Então, processos de repetição, processos compulsivos. Né? Então, por exemplo, se você tem problema de compulsão alimentar, se você tem problema com compras compulsivas, que você se endivida, cartão de crédito, se você não tem controle dos seus comportamentos, isso pode entrar numa categoria de repetições compulsivas, ciclos viciosos. E isso é um comportamento do Barba Azul, que é quando o Barba Azul fala assim, vai lá, só hoje, não tem problema, vai lá e come aquela torta todinha.
Então é o Barba Azul dizendo que não tem problema você viver só no prazer, 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 gozo, 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 se lambuza, lambuza, lambuza. Dane-se a tua saúde, o teu peso, como é que você vai ficar depois. Não, vamos lá, só hoje. Amanhã você começa a se cuidar. Hoje não, vamos aproveitar, hoje é sábado, né? Isso são conversinhas desse predador, desse assassino, entende? Só como exemplo. E aí ela vem explicando um pouco, né, o que é o Barba Azul, e ela traz um termo do mágico fracassado. O mágico fracassado, então o Barba Azul seria um mágico, né, um aprendiz em magia que chegou nos últimos níveis da magia. E quando ele chegou nos últimos níveis da magia, ele quis ultrapassar o mestre. Ele quis subjugar a própria ética da magia e foi expulso. A gente conhece um cara que fez isso também. Lúcifer, um anjo querido, lindo, que questionou o poder de Deus, né? Então, olha que interessante. E foi expulso do céu, jogado à terra, né? Entre os homens, Lúcifer. Então, é quando você, diante de uma arrogância, não respeita a ética de um lugar e é expulso por aquele que sabe, aquele o dono, né, deste lugar. Então, é a arrogância que faz ultrapassar. Então, o Barba Azul é um mágico fracassado porque ele, de uma forma arrogante, ultrapassou os limites de uma ética dentro de um conhecimento, a magia, e foi expulso desse conhecimento. Ele jamais volta a ser um mágico. E dentro desse processo de exílio, ele sai devorando almas para buscar uma chamazinha de luz. Entende? Porque ele nunca vai parar? Primeiro, porque ele nunca vai voltar a merecer estar estudando sobre magia. Ele foi exilado. E segundo, que ele é completamente gelado e vazio. E ele precisa comer muitas almas para ter acesso a um pouco de luz. Então, como o Barba Azul, esse assassino natural da psique, vem com essa característica de mobilizar algum equilíbrio, alguma mudança dentro da cabeça da gente, significa que dentro do nosso processo de individuação e de autoconhecimento, precisamos estar atentas com os nossos aspectos de força, com os nossos aspectos de conhecimento, que são as irmãs mais velhas, que são as mães, tias, avós. Entende? Se a gente pensar no conto, né? Então, por que ela não conseguiu ouvir as irmãs mais velhas? Por que essa mãe aparece no conto de uma forma tão omissa? Então, esses conteúdos psíquicos nós temos. A gente é um momento ingênuo e leva um grande susto por falta de conhecimento. Lá quando a gente tem 8, 12 anos, né, a gente encontra com um coleguinha de colégio, na melhor das situações, e que faz uma brincadeira que a gente não esperava e que ali a gente percebe que nem sempre vai ter pai, mãe, ou um professor, uma professora para nos proteger. Né? Então, a maldade, né, o deboche existe, está aí circulando. Então, às vezes, esse impacto de quebra de ingenuidade, às vezes acontece lá com 8, 12 anos. Isso se você mora num lar saudável, se você tem a sorte de estar num colégio e não topar com nenhum predador físico mesmo, real, da sociedade. Então, entenda,
O predador natural, o barba azul, ele vai vir de vez em quando, principalmente quando você tiver um momento de decisão de desenvolvimento. Então, só como exemplo, processo de autossabotagem, síndrome de impostora, ele vem para gargalhar na tua cara quem você pensa que é para estudar para o vestibular, quem você pensa que é estudar para concurso, quem você pensa que é fazer uma segunda graduação, quem você pensa que é para fazer uma transição de carreira e de repente pensar em se separar. Ou separada, pensar em se casar novamente, se apaixonar novamente na idade que você está. Você não tem vergonha, não, sua ridícula? Esse é o Barba Azul, entende? Esse é o Barba Azul. Ele vem para criar uma mudança, para quebrar ali um desequilíbrio, né? Ele entra para desequilibrar e para forçar o equilíbrio seu com os conteúdos fortalecidos que você provavelmente tem. Porque senão entra num looping de terror e você desenvolve ansiedade, você desenvolve depressão no melhor dos casos. Tá? Pensando aqui em ansiedade e depressão como perda da saúde mesmo, são adoecimentos severos. Ok? Bom, o que a gente pode falar da mulher ingênua como presa? Né? Entender que existem predadores, sim, e esse conhecimento é importante para a mulher se movimentar dentro da sua própria floresta, sem ser devorada. As entradas à floresta, de noite, no escuro, que floresta é essa que a Clarissa traz? A floresta do autoconhecimento, a floresta do seu desenvolvimento enquanto mulher. Então, existem lugares dentro de você que você vai percorrer dentro das suas inseguranças, dentro da sua falta de confiança. Você vai ter que, em alguns momentos da sua vida, fazer descidas às suas florestas internas e entender que existem esses aspectos assassinos, esses predadores, né? Buscar ajudas às mulheres mais velhas, esses aspectos, né? Esses aspectos naturais mais potentes que possuem mais informação, é importante para você fazer as suas descidas e voltar dessas descidas. Né? Você circular dentro da tua floresta interna de autoconhecimento e voltar para casa sem ser devorada. Percebe? Então, assim, as irmãs mais velhas vêm nos avisar que a vida não é um mar de rosas, que está tudo bem ter medo, que está tudo bem ter uma certa insegurança, que está tudo bem escutar a voz do Barba Azul gargalhando, dizendo que vai dar tudo errado, que está tudo bem, porque a gente vai seguir mesmo com ele gargalhando. A gente pode deixar ele gargalhando num canto, a gente fica escutando a gargalhada dele ao fundo, mas a gente segue com as nossas irmãs mais velhas, a gente segue com os nossos outros conteúdos psíquicos. A gente segue com medo, a gente segue confiante, a gente segue dentro da nossa floresta, mas agora sabendo que existem esses predadores. Não é interessante isso? Me fala desse vídeo que a gente conversou aqui, veio para você assim algum Barba Azul? Não, porque o meu Barba Azul, o meu Barba Azul usa salto, usa purpurina na barba, lantejola, lilás e laranja pelo corpo todo, gargalha alto, sobe assim em cadeira, escadas, grita, pega no microfone. É uma baixaria o meu Barba Azul. É uma baixaria meu Barba Azul. Mas eu aceito, eu sei que ele parece justamente nesses momentos de decisão, de busca,
de quando algo está para quebrar, morrer dentro de mim, fechamento de ciclos, ele gargalha, mas sempre de mãos dadas com os outros aspectos dentro de mim, com as minhas irmãs mais velhas, com tias, com todas as velhas e bruxas dentro de mim, que esse livro aqui me ajudou a reconhecer. Eu sigo, apesar da gargalhada dele ao fundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem a oportunidade para conversar debaixo de uma sombra de uma árvore, tomando café. Beijo.